Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Amém, meus irmãos? Só até esse versículo de número 11. Então nós vamos falar sobre o grande problema do pecado e vamos dar foco nas consequências do pecado. Eu li o texto onde registra o primeiro pecado cometido pela humanidade. O primeiro pecado, que foi o pecado de desobediência. É interessante dizer que algumas pessoas elas têm uma ideia de pecado que não tem base bíblica, porque as pessoas, irmãos, irmãs, que pensam que o pecado ele vem ser uma pessoa, e tem pessoas que acham que o diabo é o próprio pecado. Bem, nós precisamos separar as coisas. Nós devemos dizer que o pecado ele não é uma pessoa em si. O pecado ele se dá muitas vezes por uma ação, ou o pecado ele se dá muitas vezes por um pensamento. Então, o pecado ele não traz em sua originalidade uma personalidade. Não, o pecado não é uma pessoa em si. O pecado é algo, o pecado é uma ação. O que os originais nos dizem sobre o pecado, a palavra que no grego koiné, que é o grego que foi escrito no Novo Testamento, usa-se para pecado, na sua grande maioria das vezes, é a palavra hamartia. Tanto é que a doutrina que estuda o pecado, a ciência que estuda o pecado, o ramo teológico que estuda o pecado é chamado de hamartiologia. Hamartia mais logia ou logia, ok? Então, hamartia nos traz uma ideia de alguém que errou o alvo, ou seja, errar o alvo. Então, assim, bem simples mesmo de explicar, o pecado é errar o alvo. Que alvo é esse? O alvo é Cristo. Então, toda vez que erramos o alvo, nós cometemos pecado. E desde que nasceu no coração de Lúcifer, o pecado ele tem sido a causa de muitos problemas. Porque o pecado ele nasce no coração de Satanás e ele entra no mundo, entra no seio da humanidade através do primeiro casal que nós lemos aí, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7, 8 e 9. Então, nós precisamos entender que a maior de todas as consequências do pecado é a morte. E a morte nós designamos ela em 3 aspectos, que você já sabe disso. A morte ela é espiritual, a morte é física e a morte é eterna. Ou seja, a morte espiritual é a condição que o homem se encontra hoje, o homem que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não aceitou Jesus, ele se encontra em um estado de morto espiritual. É uma pessoa que está espiritualmente morta. Só que depois da morte espiritual, nós temos a morte eterna. A morte eterna é o afastamento eterno de Deus das pessoas que estão mortas espiritualmente.
Mas só que há um espaço de tempo entre a morte espiritual e a morte eterna. Esse período de tempo que acontece entre a morte espiritual e a morte eterna, o homem pode ser regenerado, pode ser gerado novamente através do Espírito Santo de Cristo. Então, e a morte física que você não explicou, irmão Adriano? A morte física é a consequência também do pecado, no qual há a separação da alma do corpo. Então, o homem, todos os homens, eles estão condicionados a morrerem, pelo menos é o que nos diz a palavra de Deus, uma vez. Uma vez em que sentido? No sentido físico. Todo homem morre uma vez no sentido físico. Eu não quero tratar do arrebatamento da igreja aqui, porque isso aí já é algo lá para nós estudarmos em escatologia. Mas a minha pregação aqui hoje é sobre o problema do pecado. Então você precisa ter em mente, você que me ouve, que o pecado ele gera morte espiritual. O pecado gera morte física. O pecado gera morte eterna. Quem está em Cristo pode passar somente pela morte física, porque o Espírito Santo já reviveu ele, então ele vive espiritualmente e ele não provará da morte eterna, porque ele está salvo em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que entre a morte espiritual e a morte propriamente dita física, que depois da física tem a eterna, há um período de tempo. Alguns têm 10 anos, alguns têm 20 anos, alguns têm 30 anos. Há um espaço de tempo, de vida, onde essa pessoa pode fazer com que a sua alma seja limpa através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas eu quero dar enfoque aqui não é somente a esse aspecto que é consequência do pecado. Eu quero aqui falar algumas consequências do pecado além da morte, porque a morte nós sabemos, só que a morte não é a única consequência do pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, a Sagrada Escritura, ela nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu irmão, o pecado ele afastou a humanidade da presença de Deus. Todos os homens pecadores que são, não têm força, não têm inteligência, não têm sabedoria, não têm riqueza, não tem nada que dele mesmo possa ele chegar-se a Deus. O pecado ele criou um muro entre o homem e Deus. O pecado ele criou um abismo entre o homem e Deus. Só que para a glória do nome do Eterno, que Jesus Cristo morreu na cruz e fez uma ponte. O Senhor Jesus fez uma ponte onde hoje nós podemos estar novamente religados ao Eterno, junto com o Eterno. Mas o pecado ele nos afasta da presença de Deus. Quando você pensa algo que não agrada a Deus, quando você pratica algo que não agrada a Deus, ou quando você deseja algo que não agrada a Deus, porque o pecado ele não é somente a prática. No Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que a intenção já vale. João diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Intenção. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la possuir, já pecou. Então, nós devemos entender que há pensamento pecaminoso, há ação pecaminosa, há sentimentos pecaminosos, há também, como eu já havia falado anteriormente, há intenções pecaminosas. E o apóstolo Paulo diz que quando nós pecamos, quando nós caímos em pecado, esse pecado ele nos afasta gradativamente de Deus. Esse pecado ele nos afasta gradativamente do Eterno. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado às vezes ele se nos apresenta como algo bom. O pecado não vem como algo ruim. O pecado não vem como algo destrutivo. O pecado vem como algo bom. O pecado vem como algo prazeroso.
O pecado vem como algo que nos dará satisfação. O pecado vem como um benefício para nós. Só que por trás disso estão terríveis consequências. E a primeira delas que eu estou lhe dizendo hoje aqui, é que o pecado nos afasta da presença gloriosa de Deus. E qual é o perigo de nós estarmos afastados da presença gloriosa de Deus? Ora, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder, Deus sabe de todas as coisas, Deus nos guia, Deus nos protege. Jesus tem o poder de salvar a nossa alma, remir a nossa alma, transformar a nossa mente, mudar a nossa visão, o nosso foco da nossa visão. Então, quando nós nos afastamos do Deus Todo-Poderoso, nós teremos uma vida de miséria, uma vida de desgraça, uma vida de tristeza, uma vida de solidão, uma vida de frustrações, porque nós não estamos perto de Deus. A palavra de Deus nos diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. A palavra de Deus nos diz que aquele que está fraco, ele é forte quando ele tem a presença de Deus, porque não é ele mesmo, mas é o Deus Todo-Poderoso que habita nele e faz nele morada. Então, o pecado, ele nos afasta desse Deus de amor, desse Deus misericordioso, desse Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que manifesta a sua bondade desde os céus, que abre caminho onde não tem caminho, abre porta onde não tem porta, que faz caminho no meio do mar, que derruba muralhas para o sol, para a lua, para dar vitória aos seus servos, faz relógio voltar no tempo. Então o pecado, ele nos afasta desse Deus Todo-Poderoso, e o pecado, ele tem consequências destrutivas, e o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Então, logicamente que todos estão destituídos da glória de Deus, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Segundo lugar, Romanos no capítulo 1, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma, é o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Uma segunda coisa que o pecado ele faz, ele manifesta a ira de Deus. O pecado manifesta a ira de Deus. Quem não lembra-se de Davi? Quando Davi cometeu um pecado com Batseba, quando Davi adulterou com Batseba, a ira de Deus se manifestou. Uma grande destruição aconteceu na família de Davi, começando pela morte do recém-nascido. Depois tem a revolta de Absalão. Depois tem o julgamento de Israel, quando o anjo aparece no céu com uma espada desembainhada. Então todas essas coisas foram consequências do pecado, porque a ira de Deus se manifestou na terra de Israel por causa do pecado do líder de Israel. Quem não se lembra também do pecado de Acã, que fez com que o povo de Israel não vencesse o exército inimigo, e ele foi morto pelo seu pecado, porque o pecado manifesta a ira de Deus. Quem não se lembra de Sodoma e Gomorra, que o Senhor queimou a cidade por causa do seu pecado? Quem não se lembra do mundo antigo, que Deus destruiu com o dilúvio por causa dos seus pecados? Então, meus irmãos, o pecado, ele manifesta a ira de Deus. Ah, não, Adriano, mas nós estamos na graça. Isso tudo que você falou foi do tempo da lei, nós estamos na graça. Ok, nós estamos na graça, vamos para a graça então. A Bíblia diz que Ananias e Safira tinham uma propriedade, e as pessoas vendiam a propriedade e davam deliberadamente o dinheiro para a obra de Deus. Eles davam dinheiro como oferta para a obra de Deus. Não tem nenhum texto na Bíblia que mostra que os apóstolos estavam pedindo para os discípulos fazer aquilo. Não tem nenhum texto na Bíblia que me mostra que um mandamento que os apóstolos estavam dizendo para as pessoas fazerem. Não, as pessoas estavam fazendo de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz que esse casal chamado de Ananias e Safira, eles tinham um terreno, um imóvel, e venderam, e chegaram
esconderam a metade do dinheiro e disseram: nós vamos dar metade, mas quando nós chegarmos lá na mesa da oferta, nós vamos dizer que nós trouxemos todo o dinheiro. E primeiro foi Ananias, e Ananias disse: está aqui, vendi a propriedade por tanto. Estou conjecturando o texto, tá bom? Vendi a propriedade por tanto, e está aqui todo o dinheiro da propriedade. Só que Pedro disse: Ananias, porque tu deixou Satanás encher o teu coração, tu não mentiste a homens, tu mentiu ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto. Depois veio Safira com a mesma história e ela também morreu. Então, meus irmãos, pode ser na antiga aliança, na nova aliança, o pecado continua manifestando a ira de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus será derramada no tempo da grande tribulação. A Bíblia diz que na grande tribulação, no sétimo selo, na sétima trombeta, há 7 taças que serão derramadas na terra. 7 taças da ira de Deus. A Bíblia diz que nesse tempo os homens procurarão se esconder em cavernas. Os homens clamarão pela morte, mas a morte estará trancada. Os homens ficarão debaixo dos montes e gritarão: cai sobre nós, nos matem, nós queremos morrer, porque nós não suportamos a ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, porque a ira de Deus é manifestada por causa do pecado. O pecado faz com que a ira de Deus se manifeste. Então tome cuidado, meu amigo, tome cuidado, minha amiga, minha irmã, meu irmão que me ouve, tome cuidado para você não viver uma vida de pecado, na prática do pecado, porque a ira de Deus vai se levantar, porque a ira de Deus vai se manifestar contra a tua casa, contra a tua família. Por que existem tantas pessoas que servem a Deus, mas elas não vivem uma vida de crescimento? Porque tem muitas pessoas que servem a Deus, mas vivem tristes, cabisbaixa. Talvez, eu não digo que é em todos os casos, eu não generalizo, mas em grande parte, na maioria dos casos, é porque a pessoa está vivendo uma vida de pecado. Ela não tem comunhão com Deus, ela não sente a presença de Deus, ela vive uma vida miserável, ela vive uma vida triste, uma vida cabisbaixa, uma vida de derrota, uma vida só de lutas e de tribulações. Parece que nada dá certo na vida dela, parece que a vida dela tá toda destruída, tá indo pro buraco. É porque a ira de Deus está se manifestando sobre essa pessoa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Se você se arrepender desses pecados, se você confessar os seus pecados a Deus, Deus é poderoso, Jesus é justo e tem poder para perdoar os seus pecados e chegar o tempo do refrigério na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o pecado, ele manifesta a ira de Deus. O pecado, ele atrai a ira de Deus. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado, porque o pecado só traz destruição. Aleluia. Sabe outra terrível consequência do pecado? Vamos lá, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 22. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 22, diz assim a palavra do nosso Deus: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Sabe uma outra consequência do pecado? O pecado causa sofrimento na criação. O pecado causa sofrimento na criação. A Bíblia causa um desequilíbrio, porque a Bíblia diz que o homem foi feito para dominar a natureza, dominar os animais. Mas hoje você vê animais que partem para cima dos seres humanos para matar os seres humanos. A terra se destruindo, a poluição aumentando, o nosso planeta está se destruindo por causa do pecado.
O pecado não afeta só a humanidade, o pecado afeta toda a criação. Toda a criação geme por causa do pecado. E o apóstolo Paulo diz que ela geme e suporta as angústias até agora. Meu irmão, o pecado é uma desgraça na vida do homem. O pecado é terrível. O pecado parece bom, mas o pecado tem consequências terríveis sobre a vida do ser humano. Quer ver outra coisa que o pecado faz? Romanos capítulo de número 6, versículo de número 12. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidades, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tu sabe o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Que o pecado pode reinar no nosso corpo mortal. Ou seja, o pecado tem a capacidade de dominar a vida daqueles que o praticam. Se nós não vigiarmos, se eu e você não vigiarmos que já somos salvos em Cristo Jesus, o pecado ele irá nos dominar. Foi o que Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Olha só, em João capítulo 8, versículo 34, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado domina a vida daqueles que vivem na prática dele. Aquele chamado pecado de estimação, que você não consegue se sair desse pecado, você não consegue se libertar desse pecado, às vezes porque você não quer se libertar, e às vezes porque você não tem força de se libertar. Agora, para você que quer se libertar e não tem força, o Espírito de Deus vai começar a agir na sua vida. O Espírito do Senhor vai libertar você desse pecado. Adriano, eu estou na cocaína e eu não consigo sair. Jesus vai te libertar desse pecado. Eu estou na pornografia e não consigo sair. Jesus vai te libertar desse pecado. Eu estou no adultério e não consigo sair. Jesus vai te libertar desse pecado. Eu estou na prostituição. Jesus vai te libertar desse pecado. Estou nas drogas. Jesus vai te libertar desse pecado. Porque o pecado domina a vida do que pratica ele. É por isso que nós, por nós mesmos, não temos força de vencer o pecado. Mas Jesus de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, venceu o pecado por nós, se sacrificou em nosso favor. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, sofreu as nossas dores e as nossas angústias. E eu agora, através do sangue de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, porque hoje o pecado não tem mais força de me dominar e de dominar você, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, que você possa receber força do Espírito na sua vida, que você possa receber o refrigério do Espírito na sua vida, que você possa sentir o renovo do Espírito Santo na sua vida,
para que você possa vencer o pecado, vencer a tentação, vencer as suas lutas, vencer as suas guerras, vencer as suas tribulações. Recebe nesse momento força do Espírito, recebe nesse momento o poder do Espírito agindo na sua vida. Sinta nessa hora a comunhão do Espírito com você. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando você abre a palavra de Deus, na primeira carta universal do apóstolo João, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, tem algo que nós devemos estar atentos. A Bíblia diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Repete comigo isso aí, vai. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Recebe essa palavra na sua vida. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Quer receber uma palavra para a sua vida? Quer receber uma palavra forte para a sua vida? Maldição não vai chegar na sua casa. Obra de magia negra não vai chegar na sua casa. Obra de feitiçaria não chega na sua casa. Os planos do diabo não vão prosperar contra a sua vida. As armadilhas de Satanás, os arguis de Satanás, os dardos de Satanás não vão chegar contra a sua vida se você estiver vivendo uma vida de comunhão com Deus. Por que, irmão Adriano? Porque Jesus de Nazaré se manifestou para destruir as obras do maligno. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para aniquilar as obras de Satanás. Aleluia. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Mas o que eu quero chamar a atenção a você nesse versículo é que se nós não tomarmos cuidado, nós seremos semelhantes a Satanás. Porque se vivemos na prática do pecado, João está dizendo, aquele que pratica, vive na prática do pecado, procede de Satanás, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Então quem vive na prática do pecado é semelhante ao diabo, procede do diabo, é do diabo, é propriedade do diabo. Talvez você agora ficou pensativo, porque na sua família pode ter alguém que esteja numa situação complicadíssima de vida de pecado. Talvez tenha alguém na sua família que está no mundo das drogas. Talvez tenha alguém na sua família que está afundado em prostituição. Talvez tenha alguém na sua família que está afundado até o pescoço no lodo de pecado. Mas Jesus é fiel e poderoso,
Continua clamando, continua buscando a Jesus. Jesus tem poder de libertar esse seu familiar dessa vida de pecado. Vou dizer novamente, o sangue de Jesus tem poder para libertar essa pessoa desse lago de pecado, desse lodo horrível. O sangue de Jesus tem poder. É através do sangue de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus. Jesus tem poder de libertar o homem da vida de pecado. Aleluia. E para nós encerrarmos, o pecado contamina o homem. Mateus capítulo de número 15, versículo 18 diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Aí Jesus vai dizer o que contamina o homem: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então, o pecado contamina o homem. O pecado suja o homem. O pecado mancha o homem. O pecado deixa o homem fedorento. O pecado deixa o homem nojento. O pecado deixa o homem impuro, contaminado. Mas o sangue de Jesus de Nazaré, aquele mesmo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, aquele sangue que caiu quando o soldado romano traspassou com uma lança, esse sangue tem poder para nos lavar de toda mancha de pecado. Esse sangue tem poder de branquear as nossas vestes. Você que me ouve, o sangue de Jesus tem poder de perdoar todo pecado. O sangue de Jesus tem poder de perdoar os pecados. Somente Jesus de Nazaré tem poder de perdoar pecados. Somente Jesus Cristo tem poder para perdoar pecado. E ouça, você que ficou até aqui, está ouvindo essa mensagem. Talvez sua consciência ativou e você agora está sentindo a miséria do pecado. E você agora está sentindo o peso do pecado. Você agora está sentindo o cheiro do pecado. Você está sentindo agora o seu pecado. Me ouça. Jesus tem poder de perdoar pecado. Se você crê nisso, se você acredita nisso, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Jesus tem poder de salvar a sua vida. Se entrega para Jesus. Se entrega para Cristo. Se entrega para Jesus. Deixa Jesus perdoar os seus pecados. Deixa Jesus te transformar. Deixa Jesus te fazer uma nova criatura. Se você deseja isso, se você quer se aproximar de Deus, se você não quer ver a ira de Deus se manifestar sobre a sua vida, se você não quer ser culpado do sofrimento da terra, se você não quer ser dominado pelo pecado e nem pelo diabo, e se você não quer mais ser contaminado, se você quer ser limpo, você vai fazer essa oração comigo. Você vai aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai eterno, eu não sou digno de estar fazendo essa oração, mas a tua palavra tocou-me e eu percebi que eu preciso de perdão. Me perdoa pelos meus pecados.
Me dê força, Jesus, para vencer o pecado e fazer o que te agrada. Eu sei que eu sou pecador, mas o Senhor tem poder de me transformar em uma nova criatura. Me deixa ser o teu, seja totalmente meu. Deixe-me ser cheio do teu Espírito Santo. Deixe-me ser teu filho. Me aceite na sua família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sinta o perdão de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus.